o Messi, para mim, é o jogador que mais se aproxima, um jogador de videogame. Voltando para os brasileiros, o futebol é um esporte coletivo, em que a estrela sempre brilha e decide quando o time é coletivo, né? Foi citado aqui o Flamengo do Zico, podia falar do Corinthians do Sócrates, podia falar do Santos do Pelé, podia falar do Brasil de 70. O Brasil de 70 é um caso que a gente fala do Pelé, mas aquele time jogou... O que o Gerson jogou naquela Copa, eu tive a oportunidade de ver o VT na íntegra dos jogos, é uma insanidade, né? E no Brasil, a questão dos números individuais é uma coisa absurda e um total distanciamento da alma do jogo, né? Porque futebol, eu insisto nisso, a gente está transformando o futebol numa equação de Excel, que você põe lá número de passes, mapa de calor, que não significam nada. O jogo tem alma, o jogo tem sentimento. A Argentina ganhou o jogo ontem também na alma e no sentimento. Os caras sabiam o que estavam fazendo, o que eles estavam em campo. O que o Di Maria significou para aquela final não dá para aferir com estatísticas, assim. E o lance do quinto pênalti do Neymar é isso, né? Foi citado aqui, é exatamente o sentimento oposto. E a gente vive um paradoxismo no Brasil que são duas coisas. Ou a gente é o penta do mundo, não precisa ensinar nada para ninguém, ou a gente é o cocô do cavalo do bandido. E, na verdade, essa Copa mostrou que o futebol brasileiro tem volantes aqui melhor que o Fred, do Manchester United. O Gabigol, que além de tudo é um baita batedor de pênalti, não tinha que estar lá, ele não acrescentaria mais do que o Gabriel Jesus, por exemplo, numa lista. A gente precisa ter 9 atacantes e precisava de um zagueiro a mais. Então, algumas coisas que davam para ser feitas eram óbvias antes. E aí falta comando, né? E falta discernimento. Uma coisa que eu fico revoltado, eu dei aula em faculdade de jornalismo, quando eu pegava algum aluno que não gostava de ler e não gostava de ver um jornal. Eu falei, velho, tudo bem, você não gosta, vai fazer outra coisa. E a gente vê jogador de seleção brasileira que não quer ver o Messi jogar, velho. Os caras dizem, não, eu não gosto de ver o Messi e o Mbappé jogar. O Rafinha disse literalmente isso. Para mim, isso choca. Não adianta falar que é normal, eles são assim. Normal para o raio que o parto. Como que o cara... Eu falei 2h30 na TV ontem do jogo, estamos falando aqui quase 1 hora, eu ficaria 15 horas falando só do jogo de ontem, que é uma coisa que a gente não... Foi tão absurdo que aconteceu ontem, assim, que dá para falar do goleiro, do pênalti que inventaram, dá para falar do Mbappé, dá para fazer uma série do jogo de ontem, aqui, 10 horas cada um. E os caras não gostam de ver futebol. Eles acham que se bastam, que o Brasil se basta, aquele ambiente se basta. E ficou claro, a gente ficou aqui 10 anos tratando o Neymar como se fosse o nosso Messi. Não engraxa a chuteira. A gente vive numa bolha no Brasil que a gente se basta por 70, por 94, que somos penta, e o mundo está andando, velho. O mundo está andando e a gente... O número que... A gente tem bons jogadores? Tem bons jogadores. Dá para comparar em número com a França? Tira 10 do Brasil, a gente tem quem escalar? Tem 3 seleções, não tem um lateral direito. Como que tem 3 seleções? Não tem um lateral esquerdo. Então, assim, o que me choca, o Arnaldo falou, e para mim foi a pior seleção que eu vi, em 2010, estávamos juntos na África, né? Não. Foi o pior, o Elano era o craque do time, que era um coadjuvante do Santos 2002. Foi o melhor quebrou a perna e não tinha jogador. Foi o melhor jogador do Brasil na Copa. Mas, assim, o que o Brasil está perdendo é identidade futebolística, não estou falando cultural, futebolística. O Brasil não tem identidade, os jogadores, não é questão de jogar fora, porque os argentinos jogam onde? A questão é de você não se distanciar do que está acontecendo, da sua cultura futebolística, né? E aí, para mim, essa frase do Rafinha resume isso. Eu não vou ver o Messi e o Mbappé jogar porque eu não gosto, vou ver sério. Então ele não gosta. Quem gosta de futebol é a gente.